no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem assunto na agenda política que tem repercussão ou que gera repercussão na vida de milhares de cearenses. Lideranças partidárias e empresariais se mobilizam em defesa da aprovação do projeto de lei que trata sobre a prorrogação da desoneração salarial para as empresas de 17 setores da economia. A votação pode acontecer nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como conta agora o repórter Sátiro Salles. Os últimos dias foram de intensa mobilização entre lideranças empresariais e partidárias para o Senado priorizar a votação do projeto de lei que trata sobre a desoneração da folha salarial das empresas de 17 setores da economia. A lei disciplina o benefício e tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023. E, se passar pelo Senado, ainda será submetido à sanção presidencial. As empresas contempladas com uma carga menor de contribuição previdenciária geram hoje 9 milhões de empregos e a desoneração é considerada um item importante como indutor para a contratação de mais mão de obra. Um levantamento da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, indica que 676.500 empregos deixaram de ser gerados sem a desoneração entre os anos de 2017 e 2022. Com isso, a entidade calcula que haveria uma perda de 45,7 bilhões de reais de arrecadação ao longo destes 5 anos apenas para a Previdência Social. O projeto de lei, hoje, volta a ser apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A proposta, com benefício para o setor privado, tem um apoio unânime, mas a inclusão da desoneração da folha de salários dos municípios gerou ainda uma reação entre senadores e uma preocupação para o governo federal, que não quer abrir mão da receita do INSS. O nó sobre a desoneração da folha salarial pode ser desatado nesta terça-feira no Senado. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, é o assunto que está na pauta da agenda do Senado e que desperta essa curiosidade aí de lideranças empresariais que nos últimos dias se mobilizaram para fazer um apelo aos senadores a aprovarem esse projeto de lei que tem uma repercussão imensa na vida de milhões de brasileiros, de milhares de empresas que são contempladas com essa redução da desoneração, que são contempladas com a redução da alíquota do INSS sobre a folha de salários. Depois dessa lentidão que marcou os últimos 15, 20 dias de votações no Senado e na Câmara Federal, o projeto de lei sobre a desoneração da folha salarial abre a pauta para uma série de votações nesta semana no Senado. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, e aos nossos ouvintes. É exatamente isso, Luzenor. Primeiro, essa análise já era para ter acontecido na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, só que foi pedido vistas da matéria. Com o pedido de vistas, aí veio o feriado e tudo ficou então para a semana agora, terça-feira. E aí tem uma coisa, a votação na CAI, existia aquela dúvida, vai para o plenário, não vai para o plenário, tem um caráter terminativo que eu digo assim, se ela já sendo passando a votação na comissão, ela dali já segue direto para a sanção do presidente da República, ou ela precisa depois ir ao plenário? Bom, o entendimento do próprio presidente da casa, Rodrigo Pacheco, é o seguinte, se passar hoje, terça-feira, na CAI, aí só se algum senador apresentar recurso para ela ir ao plenário. Se não, ela já vai direto para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O que tem de expectativa? Duas, por parte do setor privado, é que o setor privado quer se planejar, ele quer saber exatamente como ele vai poder contar com relação a essa proposta que reduz os encargos da contribuição patronal sobre a folha dos servidores que vai para a Previdência Social. E aí, claro, ele precisa se prevenir em relação e se preparar para possíveis novas contratações, quem sabe até possíveis demissões se for rejeitada, enfim.
é natural que o setor privado queira realmente se cercar dos cuidados e por isso que tem a pressão sobre essa aprovação. A outra expectativa é por parte dos municípios. Tem aquela proposta que a gente já comentou aqui muitas vezes, que os municípios foram incluídos dentro desta PEC, dessa proposta que estuda a desoneração da folha de pagamento dos servidores da iniciativa privada. E isso é uma coisa. Outra, os municípios, eles conseguiram. Não é que eles vão ficar de fora não, viu, Luziano? Acontece o seguinte, que pelo menos o relator da proposta, o Ângelo Coronel, voltou a trabalhar com aquele cenário anterior, que havia sido aprovado anteriormente e que foi modificado na Câmara dos Deputados. A Câmara estendeu praticamente para 100% das cidades a redução no impacto da redução da contribuição salarial para a Previdência. E agora, com a proposta dele, é o seguinte, voltou para aquela história que tinha antes, que foi aprovado. A redução da alíquota, em vez de se pagar 20%, ou seja, as prefeituras pagarem 20% sobre cada servidor, ela vai pagar aí 8%. Então, há uma redução bastante significativa em relação àquela outra proposta que ela criava nada menos do que 5 alíquotas. Quanto maior, conforme o tamanho do produto interno bruto. Então, quanto maior o PIB, menor, claro, seria a contribuição. Ainda assim, isso iria trazer um impacto nas contas do governo. E você falou um detalhe aí que é interessante. A semana é decisiva porque essa da CAI, ela abre, da Comissão de Assuntos Econômicos e a questão da desoneração, ela abre, na realidade, a grande questão que o governo tem para a aprovação do pacote de medidas econômicas com a qual o Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad, espera reduzir o déficit fiscal da União em 2024 já. Então, assim, passou isso. Quando você fala sobre déficit fiscal, vamos transformar essa linguagem em termos mais acessíveis. Nesse caso, Beto Almeida, esse pacote de medidas do Ministério da Fazenda dá um indicativo que o governo precisa aprovar esses projetos de lei que tramitam no Congresso, na Câmara e no Senado para melhorar a arrecadação. A estimativa é que esses projetos garantam mais 60 bilhões de reais aos cofres da União a partir de 2024. Aí sim vem a sua linguagem, para diminuir o déficit fiscal, ou seja, para diminuir o rombo no orçamento. Mas há despesas maiores do que receita. Na realidade, esse é o déficit. Mas aí, Beto, há uma dificuldade, porque nos últimos 20 dias, 15, 20 dias, a Câmara e o Senado nada votaram do ponto de vista de projetos que ganham maior relevância. E por que essa lentidão nessa agenda de votações? Há alguma relação com essa falta da suposta prioridade nesses projetos encaminhados pelo Executivo ao Congresso Nacional? Tem, Luciano, o pior é que tem. Não entendi porque você riu. Ah, não, é porque a questão aqui entra o embate político que o governo trava com a própria base aliada. Há aquela famosa pressão para a definição dos cargos dos quais nós já falamos aqui. Há, inclusive, a tentativa de que o governo Lula já, a partir dessa semana agora, defina, por exemplo, coisas que os partidos, principalmente o Centrão, quer que já tenham, pelo menos desejaria que já tivesse sido resolvida. É o caso daquelas diretorias da Caixa Econômica Federal, porque até agora não se alterou absolutamente nada, e o Centrão não quer simplesmente ficar com a presidência da Caixa. Vai mudar? Vai, isso aí todo mundo sabe. Agora, o que o Centrão quer é o quê? Que todas as demais diretorias fiquem também sob a indicação desses partidos, ou seja, é porteira fechada, como se diz. Para além disso, tem também outros detalhes que passam pela relação, principalmente do governo, com essas novas bases, vamos dizer assim, do Centrão. Aí vem novamente aquela história da FUNASA, que até você já falou que a possibilidade, pelo andar da carruagem aí, é que o presidente Lula empurre isso para 2024, mas tudo isso é o caldo político que está realmente detonando esse processo que o ministro da Fazenda gostaria que fosse mais rápido. Então, a partir de agora, a gente vai ver exatamente casas diferentes. E olha que eu estou falando, você lembra muito bem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era um aliado. Tentava até se diferenciar do presidente da casa, o Arthur Lira, onde o Arthur Lira criava algumas dificuldades, ele já facilitava para o governo. Pois ele também mudou muito, viu, Luciano? O comportamento de Rodrigo Pacheco. Então, que o governo, ao que tudo indica, não vai mais encontrar aquele mesmo sentimento de apoio e de adesão imediata às propostas que chegavam. Isso porque o Rodrigo Pacheco está com seus próprios interesses. Um deles, Luciano, garantir já pensando na sucessão dele no Senado.
ele quer voltar a apoiar novamente, não é nem voltar, ele quer literalmente trabalhar para eleger o sucessor dele, que é o Davi Alcolumbre, o mesmo que foi padrinho dele para ele chegar ao Senado. E qual é o outro ponto agora? O Rodrigo Pacheco está se aproximando do pessoal do agro, da bancada do agro, porque o Rodrigo Pacheco já está pensando ele próprio em 2026, onde ele pretende disputar o governo de Minas. E para finalizar, o caldo engrossa ainda mais nesse jogo aí, Beto Almeida, com as declarações da presidente da Executiva Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que passou a defender o lançamento de um nome próprio do PT à presidência da Câmara Federal. Nesse cenário todo, é mais um motivo para conflitos e reações do presidente da Câmara, Arthur Lira? Com certeza, você colocou a forma como as coisas estão hoje, como se já não tivesse complicado para o governo. Gleisi Hoffmann, a deputada federal, que é presidente nacional do PT, se sai com essa. É claro que o PT tem todo esse interesse. Ninguém duvida, claro, nunca duvidou que o PT teria o interesse. Agora, imagine você como é que será a reação de todas as bancadas em relação ao nome que virá do PT para disputar a presidência da casa. Arthur Lira deve, então, colocar toda a sua artilharia, Luciano, porque uma coisa ele sabe fazer, é conquistar aliados dentro da Câmara Federal. Faz isso, inclusive, já demonstrou isso, que consegue fazer isso, inclusive dando mais poderes aos deputados por meio do orçamento, o orçamento que está cada vez mais impositivo. Então, na realidade, as relações hoje que o governo tem com o Congresso são muito diferentes daqueles 2 governos anteriores do presidente Lula. Agora a coisa é completamente diferente. Uma coisa é a Gleisi Hoffmann lançar e conseguir, outra coisa é o governo tentar desmanchar esse nó. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem agenda sobre as eleições municipais de 2024. E tem também, Luziano, a expectativa em relação ao PDT, porque tem reunião prevista. André Figueiredo desembarcou de um giro internacional e todo mundo fica na expectativa. Terá intervenção? Daqui a pouco a gente conta detalhes também sobre as articulações do PL, que quer lançar em todo o Brasil 3.000 candidatos a prefeito. Em Fortaleza, a prioridade do PL no Ceará. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.